Então, as descrições cosmológicas antigas são todas assim. Deus criou o homem é um ser mais espiritual do que terrestre. Então, era o quadro de Adão e Eva, que praticamente não precisavam de coisas físicas, tanto é que não tinham uma economia, né? Viviam mais ou menos integrados a Deus. Com o pecado capital, né, houve uma espécie de materialização do homem. Então ele cai fora desse mundo e vai para a idade da prata, que é a segunda idade. A idade do ouro dura 40% do tempo, a idade da prata 30%, a idade do bronze 20% e a idade do ferro 10%. Somando tudo dá 100%. Para os antigos, portanto, há um processo de decadência presidindo toda a história humana e nunca de crescimento e progresso. Todas as tradições são unânimes em dizer a mesma coisa. É claro que se a gente julga o mundo pelo telefone celular, há de julgar que houve algum progresso. Mas, sob o ponto de vista espiritual, é exatamente a interpretação contrária. É um regresso, uma involução permanente que acontece o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E o que é interessante notar é que a idade do ouro é 40% do tempo total. Não é que seja 40% do tempo total, é que o tempo passa mais devagar nesse tempo. E o que acontece hoje é que, se você reparar bem, nota-se uma extraordinária aceleração do tempo incrível, que é um sintoma da idade do ferro. De fato, se alguém tem alguma dúvida sobre se nós estamos, de fato, na idade do ferro, é só olhar para a falta absoluta de tempo que prende a sua vida. Então é isso que ele está dizendo, tá? Que essa vaidade humana quem joga o ser humano da idade do ouro para a idade do ferro. É isso que o velho está falando naquela praia lá. Continuamos. Já que nesta gostosa vaidade tanto elevas a leve fantasia, já que a bruta crueza e feridade puseste nome, esforço e valentia, já que prezas em tanta quantidade o desprezo da vida, que devia de sempre ser estimada, pois que já temeu tanto perdê-la quem a dá. Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, sua sangue com medo da morte. Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, sua sangue com medo da morte. Temeu tanto aquele que a dá. Esse é Jesus Cristo. Não tens junto contigo o ismaelita, com quem sempre terás guerras sobejas? Não segue ele do Arábio a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Não tem cidades mil, terra infinita, se terras e riquezas mais desejas? Não é ele por armas esforçado, se queres por vitórias ser louvado? Deixas criar as portas do inimigo por ires buscar outro de tão longe, por quem se despovoe o reino antigo, sem fraqueza e se vá deitando a longe. Quer dizer, você vai lá procurar o inimigo longe, 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 e eles estão todos aqui em volta crescendo e se fortalecendo. Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te de Senhor com larga cópia da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. Quer dizer, vocês são só uns vaidosos que querem fazer coisas acima da capacidade, e vão fazer só besteira e vão nos gerar desgraças aqui em Portugal. Maldito o primeiro que no mundo nas ondas vela pôs em seculenho. O primeiro navegador, né? Aquele que primeira vez na vida botou vela no seco lenho, no navio seco, não é isso? Digno da eterna pena do profundo, que é o inferno. Se é justa a justa lei que sigo e tenho, nunca juízo algum, alto e profundo, nem cítara sonora ou vivo engenho, te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e glória. Olha que praga, né? Nunca juízo algum alto e profundo, quer dizer, nunca nenhuma opinião. Nem cítara sonora, quer dizer, nem poeta nenhum, ou vivo engenho, ou alguém com imaginação, um escritor, que dê por isso fama nem memória. Então está dizendo que esse pessoal aí não é para ser de modo nenhum aí homenageado, porque eles na verdade são agentes do mal. Esses portugueses que estão viajando só estão desgraçando a vida das suas mulheres, que ficam sujeitas à viuvez estúpida, porque não tem nada que ir por aí fazer bobagem. Trouxe o filho de Jápeto do céu, o fogo que ajuntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acendeu, em mortes, em desonras, grande engano. O filho de Jápeto é Prometeu. Foi Prometeu quem pegou. Prometeu fez com barro o ser humano. Depois, como a história toda é mais complicada, Prometeu tinha um irmão chamado Epimeteu.
E a diferença do Prometeu para o Epimeteu é que, enquanto o Prometeu é o sujeito que pensa antes de fazer as coisas, Prometeu, e o outro é Epimeteu, é depois. Epi é depois. Então, o Epimeteu fazia um monte de besteira. E entre as besteiras que ele fez, foi distribuir errado para os animais as habilidades, porque ele tinha que dar para cada animal uma habilidade. Deu para o tigre a ferocidade, deu para o leão a força, deu para a cobra o veneno, enfim. E aí esqueceu o ser humano. Quando chegou no final, não tinha sobrado nada para dar para o ser humano. Aí o ser humano ia ser um indivíduo, ia ser destruído facilmente, porque não tinha nenhuma habilidade. Aí o Prometeu, para resolver o problema, o que faz? Vai e busca o fogo de Hefesto, Hefesto é tio dele, é sobrinho dele. Hefesto é sobrinho de Prometeu. E aí rouba o fogo de Hefesto, e com esse fogo de Hefesto ele dá o fogo da inteligência aos seres humanos. Quando Deus percebe isso, Zeus percebe isso, fica furioso e manda amarrar Prometeu naquela pedra, acorrentar, onde depois, mais tarde, uma águia virá todos os dias comer o seu fígado, que se reconstituirá durante a noite e será comido no dia seguinte novamente. E para se vingar da humanidade, Deus inventou a mulher. E inventou a tal da Pandora. A Pandora é a Eva. A mulher é mulher de Epimeteu. Porque o Prometeu achou que Zeus ia fazer das suas, né? E daí, o que fez Deus? Mandou a tal da Pandora, que era uma mulher feita pelos deuses em convênio. Quer dizer, é uma mulher sintética. Cada um botou, eu quero a cabeça assim, eu quero a perna assim, eu quero o pé assim e tal. E os deuses inventaram essa Pandora, e os deuses mandou a Pandora de presente como mulher de Epimeteu. Prometeu tinha dito para ele que não aceitasse nenhum presente de Deus, de jeito nenhum. Mas como esse Epimeteu sempre fazia as coisas antes de pensar, e depois pensava depois, ele aceita a Pandora abre uma caixinha que ela tinha, e dessa caixinha saem todos os vícios, desgraças, problemas, complicações humanas, e diz então, desde que isso aconteceu, é impossível botar ordem no mundo. A Pandora é o equivalente grego à Eva judaica, exatamente a mesma coisa. Nenhuma das duas é mulher de verdade. Nenhuma das duas é mulher no sentido físico, no sentido pessoal de mulher, porque a Eva não é isso também, né? Você sabe, a gente viu aqui no Gênesis que a Eva já tinha sido inventada antes, já tinha mulher no mundo, não foi a primeira mulher. A Eva e a Pandora representam simbolicamente os desejos ilegítimos, representam, portanto, aquela potência humana de se aliar com os desejos errados. Tanto a Pandora quanto a Eva representam isso. Eles não são mulheres, propriamente ditas, são aspectos humanos que pertencem aos homens e às mulheres, que tendem para os desejos ilegítimos e errados. Tanto a Pandora quanto a Eva. São equivalentes, muito parecidas na interpretação. São aspectos da psicologia humana que pode sempre derivar entre o desejo da matéria correto, legítimo, e o desejo da matéria ilegítimo. Pois o que a Eva e o que a Pandora representam são os desejos da matéria ilegítimos, que uma vez escolhidos geram a desgraça humana. Por isso que elas têm ambas essa conotação de desgraça, mas não são as mulheres propriamente ditas, embora vulgarmente se faça essa interpretação que é errada. Não são mulheres propriamente ditas, é uma espécie de possibilidade humana que tem nos homens e nas mulheres, igual, do mesmo jeito. Então a Eva não é a primeira mulher, né? Então o que acontece? Adão estava só, e Deus decide mandar trazer alguém para animá-lo. Tal. E esse alguém que ele traz é Eva, mas a Eva não é uma mulher no sentido feminino da palavra. A Eva é uma espécie de desejo, porque para que Adão possa estar em companhia, é preciso que ele deseje alguma coisa. Mas o desejo que a Eva representa é simultaneamente um desejo perigoso, porque ela pode ser o desejo do ilegítimo também. Ora, quem é que a serpente vai tentar, o Adão ou a Eva? A Eva, porque a Eva que representa o potencial do desejo. Depois o Adão ouve a Eva, mas começa pela Eva porque o desejo é ela é o desejo. É a mesma ideia de Pandora, exatamente a mesma ideia de Pandora. E essa entidade chamada Eva não é propriamente a primeira mulher, porque ela já existia.
mas é um componente do desejo humano que está aí simbolizado por isso. Que não é desejo no sentido sexual, não é desejo sexual, é o desejo legítimo ou ilegítimo. A vida humana não tinha nenhuma graça, porque para que o homem possa ter uma humanidade verdadeira, possa poder ser existencialmente plena, ou seja, para que o homem tenha viabilidade ontológica, ele tem que ter poder de decisão sobre a vida, a sua própria vida. Para você poder ter um ser humano completo, Deus faz Eva para completar o homem. O homem era incompleto. Por quê? Porque o homem era um tipo de indivíduo que parecia com os outros animais, que vivia usufruindo daquele mundo, como fazem os outros animais. Para que o homem seja homem aqui no sentido, o sentido de espécie, né? Ser humano, para que o ser humano seja ser humano, ele tem de ser passível de tentação. Porque se você não é passível de tentação, que diferença haveria entre nós e o nosso cachorro Rex? Porque o seu cachorro Rex, quando come mais do que devia, é uma coisa inocente, né? Você não vai brigar com o seu cachorro porque você deixou lá um monte de comida e comeu tudo. Mas nós temos capacidade de decidirmos se nós queremos ou não. Então, para que você possa ter um ser humano, você tem de obrigatoriamente ter a presença do desejo. Sem desejo não há ser humano. Então, o que é a criação da Eva? É a criação do desejo. O desejo que pode ser legítimo e ilegítimo. Ele é legítimo quando ele é um desejo que está subordinado às leis do espírito, porque, no fundo, o homem é criado, como todo o universo, pela junção do céu e da terra. A terra tem de estar obrigatoriamente subordinada ao céu, não pode estar acima. A terra tem que ficar abaixo, nunca acima. Ora, qual é o desejo legítimo da terra? É o desejo de você olhar para a terra como só ela existisse. É a ilegitimidade daquele sujeito que é materialista ao extremo, que só vê as coisas materiais e concretas. Esse é o desejo ilegítimo. Então, o que a Eva conta para... O que o diabo conta para a Eva? Diz assim, ó, se você comer esse fruto, você vai ser tão poderoso quanto Deus. Ora, o que é isso? É a negação do espírito e a transformação do homem no próprio espírito. E isso é ilegítimo. Portanto, a Eva representa um componente de desejo no ser humano sem o qual não há ser humano. Nós não existimos se nós não tivermos a presença do desejo. Porque apenas a nossa relação com o nosso próprio desejo é que nos transforma em seres humanos que dão certo ou dão errado. Os dois têm os mesmos... A Eva e o homem e a mulher têm o componente Eva. Mas o problema é que a mulher, como representa a terra, tem digamos, uma simbologia mais próxima de representar o desejo. Enquanto que o homem, que representa o espírito, simbolicamente não. Então, na verdade, não se trata de um complemento do outro. Um é complemento do outro, um tanto quanto o outro. Ou seja, ambos têm a mesma importância relativa. Só que um representa o espírito e o outro representa a terra. E o componente Eva chama-se componente do desejo. Pessoal, mas olha, esse assunto é bem grande, a gente já debateu aqui no Gênesis, né? Vamos passar para frente, senão a gente não vai vencer. Que tal? Vamos lá? Quanto melhor nos fora, Prometeu, e quanto para o mundo menos dano que a tua estátua ilustre não tivera, fogo de altos desejos que a movera. Está vendo, ó, que a tua estátua ilustre, quem que é? É o homem, porque Prometeu fez o homem de barro, como Deus fez. É a mesma imagem, tá? Prometeu e Deus fizeram um homem de barro. E quanto para o mundo menos dano que a tua estátua ilustre, que é o homem, não tivera fogo de altos desejos que a movera. Olha aqui os altos desejos, é a Eva e a Pandora, tá? É isso que elas representam, os altos desejos. Não são pessoas, não são personificação da mulher. Compreenderam? Não dá para entender nada do Gênesis se você não interpreta simbolicamente. Não cometer o moço miserando o carro alto do pai, nem o ar vazio, o grande arquitetor com o filho, dando um nome ao mar e o outro fama ao rio. O moço miserando é Faetonte. Esse Faetonte era filho de Hélios, de Sol, e ele, quando descobre que ele é filho de Hélios, ele não sabia. Ele pede para dar uma voltinha na carruagem do Sol, que o Hélios dirige, só que ele não sabe conduzir a carruagem, fica com medo, faz um monte de besteira e Zeus é obrigado a fulminá-lo com um raio, porque ele ia acabar com o céu. E aí ele cai dentro do mar, por isso é que ele dá o nome ao mar. O mar chamava-se
ele cai dentro de um rio, por isso que chama-se que ele deu fama ao rio. E o outro é o Ícaro. O Ícaro é filho de Dédalo. Bom, o Rimino, seja como for, acaba prendendo o próprio Ícaro no labirinto que ele mesmo fez, porque para se vingar do fato de que foi ele que ensinou a Teseu como se matava o Minotauro, que era filho postiço do Minos, né? Não é isso? E aí, então, o Dédalo constrói para ele e para o filho aquelas asas de cera com a qual os dois fogem do labirinto, sendo que o filho, Dédalo, chega muito perto do sol e tem as asas derretidas e cai dentro do mar. E o mar chamava-se Mar Icário, que hoje chama-se Mar Egeu, mas era Mar Icário em homenagem a isso. Por isso que ele está dizendo que esses dois aqui são origens de situações como essa. Desculpem, tá? Quem morre é o Ícaro, tá? O filho, e não o Dédalo, o pai, tá? Ok. Nenhum cometimento alto e nefando, por fogo, ferro, água, calmo e frio, deixa intentada a humana geração. Mísera sorte, estranha condição. Agora, rapidamente aqui, duas estrofezinhas em que se conta uma coisa bem engraçada. É o único momento humorístico do poema todo, que é a história do Fernão Veloso. Fernão Veloso é um sujeito que é valentão e resolve lá atender lá uns convites de uns nativos lá na praia para ir com eles, não sei aonde, e depois vai correndo porque descobre que querem cozinhá-lo vivo, qualquer coisa assim. Né? Então, o Fernão Veloso é esse que vai aparecer aqui nos estrofes 30 e 31. É apenas um pequeno momento de humor aqui. Mas logo ao outro dia seus parceiros, todos nus e da cor da escura treva, descendo pelos ásperos outeiros, as peças vêm buscar que estrouto leva. Domésticos já tanto e companheiros se nos mostram, que fazem com que se atreva Fernão Veloso a ir ver da terra o trato e partir-se com eles pelo mar. Domésticos significa mansos, né? Então são nativos lá da África, que parece que estão assim simpáticos aos portugueses. É Veloso no braço confiado e de arrogante crê que vai seguro, mas sendo um grande espaço já passado, em que algum bom sinal saber procuro, estando à vista alçada, com cuidado no aventureiro, eis pelo monte duro aparece, e segundo ao mar caminha, mais apressado do que fora, vinha. Quer dizer, vinha correndo, quando na verdade devia ter ido andando. Esse é o episódio do Fernão Veloso, que é um episódio humorístico. E agora vem um momento extraordinário, eles estão chegando agora no Cabo da Boa Esperança, ou no Cabo das Tormentas, ou no Bojador. É o momento mais crítico de toda a história, em que eles se depararão com um monstro gigantesco chamado Adamastor. Esse monstro nada mais é do que o próprio cabo, que se transforma num monstro e vem falar a eles e rogar pragas para caso eles tentassem continuar a passar pelos seus domínios. Esse é o monstro Adamastor. Depois o Fernando Pessoa escreveu uma poesiazinha sobre ele chamada O Monstrengo, que todo mundo conhece. O Monstrengo é uma poesia famosa do Fernando Pessoa. Então vamos ver o que o monstro Adamastor diz para os portugueses. De acordo com esse mapa aqui, estamos bem aqui embaixo, no vértice inferior da África, aqui onde está se ultrapassando aqui o Cabo da Boa Esperança. Porém já 5 sóis eram passados que dali nos partíramos, cortando os mares nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos assoprando. Quando à noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, a nuvem que os ares escurece sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. Ó potestade, disse sublimada, que ameaço divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta? Que mor coisa parece que tormenta? Parece mais do que uma tormenta, né? Que mor coisa parece mais do que uma tormenta, quer dizer, parece alguma coisa terrível. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos.
Tão grande era de membros que bem posso certificar-me que este era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo. É uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo, o Colosso de Rhodes. Ficava em Rhodes, era uma estátua de Apolo gigantesca, de 30 e poucos metros, que acabou sendo vendida como sucata de bronze. Né? Mas ele está comparando este monstro com o Colosso de Rhodes, tão grande era, né? Esse Adamastor. É imaginário. Na verdade é o quê? É uma personificação daquele cabo intransponível, que é o cabo das tormentas, que é tão extraordinariamente forte e poderoso que parece um monstro. Mas é uma personificação poética apenas aqui, né? Com tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse, ó gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes coisas, tu que por guerras cruas tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousas, que eu tanto tempo há já que guardo e tenho, nunca arados de estranho ou próprio lenho. Então, pois os vedados términos quebrantas, violas os limites vedados, proibidos. Então, agora ela está dizendo, vocês portugueses que não têm limite, vocês que desrespeitam todas as regras que se impõem à humanidade, vêm agora aqui navegar nesses meus mares que nunca nenhum lenho estranho ou próprio já passou. Então, ele está valorizando, né? Valorizando, tá? Pois vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, a nenhum grande humano concedidos de nobre ou de mortal merecimento. Ouve os danos de mim que, apercebidos, estão a teu sobejo atrevimento, por todo o largo mar e pela terra, que ainda has de subjugar com dura guerra. Então ele está fazendo ameaças. Olha, veja, ouve os danos de mim que apercebidos. Lembra do negócio do apercebido? Quer dizer, veja os danos por mim preparados. A perceber com A é sempre preparado, nunca notar, tá? Nunca a palavra notar. Então, ouve os danos em mim que apercebidos, que preparados estão a teu sobejo atrevimento. Então, ele irá recompensar o atrevimento dos portugueses com enormes perigos. Sabe que quantas náuseas esta viagem que tu fazes fizeram de atrevidas, inimiga terão essa paragem, com ventos e tormentas desmedidas. E na primeira armada que passagem fizer por estas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo que seja maior o dano que o perigo. Ameaças terríveis, né? Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu suma vingança, e não se acabará só nisto o dano de vossa pertinácia e confiança. Antes em que vossas naus vereis cada ano, se é verdade o que o meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Esse é o gerente Adamastor querendo realmente que ele se dê mal, né?